estudantes da Rede Pública Municipal de Itabaianinha, estamos entrando em mais uma semana de atividades remotas com o nosso componente Projeto de Vida. Para quem não me conhece, eu sou o professor Hernandes, responsável por desenvolver essas atividades remotas com vocês, tá certo? Para esta semana, a nossa agenda de estudos indica uma revisão sobre responsabilidade social e sustentabilidade, entendendo um pouco e respeitando a diversidade. Para esta semana, nós trouxemos alguns colegas que irão citar exemplos de modos de como respeitar essa diversidade, tá certo? A nossa primeira colega vem falar que ninguém é igual a ninguém, respeitando as diferenças. O que é que ela diz nesse primeiro exemplo? Aqui, ó. Em nosso mundo existe uma grande diversidade de pessoas. Você já parou para pensar se fôssemos todos iguais? O que é que ela quer dizer aqui com este exemplo? Você já parou para analisar como seria o mundo se fôssemos todos iguais? E aí, seria melhor? Seria mais chato? A nossa segunda colega vem falar que vivemos em uma sociedade onde todos somos diferentes e, na maioria das vezes, somos julgados por isso. Isso é errado. É necessário entender que na nossa sociedade somos todos uns diferentes dos outros. E, mesmo assim, as pessoas não entendem essa questão e acabam julgando isso, julgando o outro e considerando aquela pessoa como errada por pensar diferente de você, por agir diferente de você, por se comportar diferente de você, por se vestir diferente de você. E isso, segundo a nossa colega aqui, é errado, ok? No próximo exemplo, o nosso colega vestido de índio traz que todas as diferenças são importantes. Não importa qual seja. Todas as diferenças para ele são importantes. Por isso, não importa qual seja a diferença. Ele quer dizer que todos nós temos uma importância e um papel na sociedade contemporânea, tá certo? Os nossos colegas aqui, um deficiente físico e a outra deficiente visual, vêm dizer que muitos julgamentos acontecem por cor da pele, classe econômica, deficiência física, etnia, religião e etc. Eles trouxeram alguns exemplos de preconceitos e discriminação que ocorrem por conta de aspectos ligados à classe econômica, a uma deficiência física, cor ou religião de cada um de nós, tá certo? A nossa penúltima colega traz um exemplo que devemos respeitar cada cidadão como ele é e como vive. Devemos respeitar, então, as tradições de cada um de nós, tá certo? Respeitar as tradições uns dos outros, porque a minha maneira de enxergar o mundo pode ser diferente da sua. Eu posso não estar errado e você também pode não estar errado. Devemos, então, entender que podemos pensar de maneiras diferentes, ok? E o nosso último colega destaca aqui, pois só assim podemos fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. Ele complementa o pensamento da colega anterior. Devemos respeitar cada cidadão como ele é e como vive, pois só assim podemos fazer desse mundo um lugar melhor para se viver, ok? Essas foram as principais reflexões que cada um dos colegas trouxeram para a nossa aula de hoje.
Na nossa atividade, hoje vamos falar um pouco sobre a diversidade. Você já reparou como somos todos diferentes? Já analisou isso na sua família, na sua escola, na sua comunidade? Mas isso não tem problema. Tudo bem ser diferente. A atividade, então, pede que você observe esta imagem a seguir. Tá certo? Temos aí, sentados neste banco, 6 pessoas e mais um colega que está em uma cadeira de rodas. Na letra A, ele pede que o que você observa de diferente entre as pessoas dessa imagem. Você vai descrever nesse espaço ou em seu caderno o que você observa de diferente em relação a cada um, tá certo? Quais diferenças você descreve em cada um deles, tá certo? Na letra B, você se acha parecido com alguma dessas pessoas? Você vai dizer se essa imagem lembra você. Algumas dessas pessoas podem lembrar um pouco sobre você. E vai dizer qual característica sua lembra essas pessoas da imagem, tá certo? Quando concluir esta atividade, você vai mandar a foto para o professor ou professora de projeto de vida, ou então vai mostrar esta atividade para que ele possa corrigir na sala de aula, tá certo? Mas não deixe que essa atividade passe em branco, certo? É um momento bom para você tirar alguma dúvida em sala de aula ou no contato do professor, tá certo? Qualquer dúvida, este professor ou professora estará à disposição para auxiliar no esclarecimento da atividade, ok? Finalizamos aqui mais uma semana de atividades com o nosso componente Projeto de Vida. Espero contar com a participação de vocês nas próximas semanas. Saudações, bons estudos e até a próxima.